Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia 23 de janeiro, tradicionalmente a Igreja celebra os esponsais da Virgem Maria com seu castíssimo esposo São José. O que é que nós podemos aprender deste mistério, não é? Que é atestado, sem dúvida nenhuma, pelas Sagradas Escrituras? Se você for ver o Evangelho de São Lucas, quando o anjo Gabriel é enviado à Virgem Maria em Nazaré, se diz que foi enviado a uma virgem desposada com José. Também no Evangelho de São Mateus, que quando atesta a gravidez da Virgem Maria, diz que ela era desposada a um homem chamado José. E esses esponsais eram, como costumava acontecer na época, o primeiro passo da cerimônia de casamento. Ou seja, o casamento ele acontecia já nesses esponsais, mas se aguardava para as chamadas núpcias solenes, quando então o esposo era conduzido até a casa da esposa e então acontecia o convívio e a consumação das núpcias. No entanto, o que nós sabemos, tanto pela tradição como pela Sagrada Escritura, é que neste noivado de São José e da Virgem Maria, os dois fizeram um voto de castidade. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso, número 1, pela tradição da Igreja e número 2, pelas Escrituras Sagradas, porque o Evangelho de São Lucas, no diálogo do anjo com a Virgem Maria, diz que a Virgem objetou: como é que isto vai acontecer se eu não conheço o homem? Ora, essa pergunta de Nossa Senhora só tem sentido se ela tinha um voto de castidade, porque não faria sentido nenhum ela, que era casada com um homem, perguntar como é que isto vai acontecer, não é? Então, de fato, havia esse voto de castidade. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz o seguinte, para esclarecer esse mistério, que a Virgem Maria, ela sempre quis se entregar plenamente a Deus num voto de castidade. Porém, ela sabia perfeitamente que ela não mandava, né, na vida dela. Por quê? Porque era costume na época que as pessoas eram entregues em matrimônio a uma outra pessoa. Pois bem, pela providência divina, pela intervenção divina, ela foi entregue em casamento a um homem que tinha o mesmo desejo que ela. O desejo de se dedicar totalmente a Deus numa santa virgindade. Então, os dois, feitos os seus desponsais, fizeram voto de castidade. São Tomás de Aquino diz que este voto, não é, ele realmente só aconteceu depois do noivado dos dois. Por quê? Porque teria sido uma mentira, uma traição, se fazer o voto anteriormente ao casamento. Porque se você faz um voto de castidade solene e formal antes do casamento, quando você se casa, aquele casamento torna-se uma espécie de contradição, porque você está no ato do casamento prometendo uma coisa diferente. Então, foi assim que aconteceu. A Virgem Maria, ela tinha o desejo de ser virgem e de se entregar totalmente a Deus, mas não tinha consumado este desejo num voto formal. Os dois fizeram o noivado e no noivado aquelas duas almas se uniram, se entregando totalmente a Deus, fazendo então um voto de castidade. Que, celebrando o noivado da Virgem Maria com São José, este acontecimento esplêndido e extraordinário de amor a Deus e de amor mútuo ilumine a vida dos casais, para que compreendam que quanto mais nós amamos a Deus, mais este amor a Deus irá uni-los no seu matrimônio. Sim, Deus não entra como uma competição, como alguém que irá dificultar a entrega do esposo e da esposa. Deus entra como aquele que vem realmente
selar e unir as duas almas num só coração, numa só alma. Por quê? Porque num só amor, o amor a Deus, nosso Senhor. Que a Virgem Maria e São José rezem a Deus por nossas famílias. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.